Fala pessoal, tudo bem? Muita gente tem me perguntado o que vai acontecer com o mercado por causa do coronavírus. E assim, a gente não é especialista da área de saúde, o que a gente recomenda é o que todo mundo tem falado, né? Cada um aí se isola da maneira que pode. Mas eu vou falar um pouco sobre o mercado, como que o mercado pode se comportar. É claro que esse vírus vai impactar na economia. Muitas empresas estão deixando de produzir, né, principalmente na China, que é uma das principais exportadoras de matéria-prima de quase todos os insumos que a gente utiliza, desde aparelhos para telefone a equipamentos de construção civil, veículos, enfim. Então, as empresas que precisam desses produtos também não conseguem produzir, e paralisação de quase todas as empresas, indústrias. Então, o impacto na economia é muito grande. Mas esse impacto ele tende a ser basicamente no médio e curto prazo. O que isso significa? A gente considera curto prazo questões de meses e médio prazo de 1 a 2 anos mais ou menos. Então, esse impacto ele tende a ser simplesmente curto e médio prazo. Porque isso não é uma crise econômica. É claro que vai impactar na economia, mas essa é uma crise da área de saúde que, consequentemente, vai impactar a economia. Então, ela não impacta de maneira direta. Ou seja, quando essa crise passar, a economia vai voltar a girar. Então, é algo que a gente tem que pensar lá na frente, a gente tem que pensar no longo prazo. Quando a gente fala longo prazo, a gente está falando de 5 anos para frente, tá? Então, a gente investe para longo prazo. Então, essas questões aí de curto e médio prazo, elas impactam só de maneira esporádica nos investimentos. Então, o que acontece? O meu pensamento sobre isso vai impactar no curto e médio prazo, mas assim que essa crise for estabilizada, os investimentos eles começarão a crescer de maneira mais acelerada do que estavam. Por quê? Muita gente agora não está consumindo. Então, o shopping vai parar de vender, loja vai parar de vender. Quando a economia voltar, essas vendas que seriam desse período que vai ficar sem vender, elas vão acontecer junto com as que aconteceriam no período pós-crise. Então vai ser um acumulado. Então, na minha opinião, quando passar essa crise, a gente vai ter um crescimento maior ainda da economia do que teria se não tivesse acontecendo a crise. Ou seja, é claro que é ruim, né? A gente não quer que aconteça esse tipo de problema, principalmente as pessoas que morrem por isso, mas a gente tem que começar a ver o lado positivo. Então, na minha opinião, no longo prazo, essa crise ela vai passar e os efeitos serão positivos após ela. Hold up.